Neste período de chuva, os casos de leptospirose aumentam, especialmente no verão. A leptospirose é uma doença grave causada por uma bactéria presente na urina de animais contaminados, principalmente ratos. A bactéria entra no corpo através de machucados e até mesmo da pele quando a pessoa fica muito tempo dentro da água. Por isso, o risco é maior em épocas de enchentes e também alagamentos. A Sulamita França tem os detalhes. A leptospirose é uma doença infecciosa que pode ser transmitida para as pessoas por meio do contato com a urina. Essa doença acontece mais frequentemente em épocas de cheia, pois devido às enchentes, poças e solos úmidos, a urina dos animais infectados pode facilmente ser espalhada e infectar as pessoas. E sobre esse assunto a gente vai conversar hoje com o infectologista Dr. Marcos Moura. Dr. Marcos, obrigada por estar presente com a gente. Nós queremos saber, Dr. Marcos, como que é feita a transmissão, então, dessa doença? Bem, a leptospirose é uma doença endêmica, né? Todo ano acontece casos na época de enchente, então a gente tem que se ligar nessa possível diagnóstico. E ela está relacionada à urina de roedores, ratos de rua, né? Os ratos de esgoto, eles, na urina deles, eliminam grande quantidade dessas bactérias e elas chegam nas pessoas através de pequenas lesões, machucados. E na época de cheias, chuvas, no final do verão, é sempre muito importante. E aí, quais são os sintomas, então, da doença leptospirose? Ela tem duas fases. Uma fase inicial, né, da bacteremia, onde pode muito se assemelha com um caso febril, dor no corpo, muito característico, dor na panturrilha, é muito relatado cefaleia, e ela tende a ficar com a pessoa amarelada, ictérica. Aí sim, ela começa a evoluir para a fase grave da doença, e aí sim a fase tardia. Mas na fase inicial, a febre é muito alta e a dor no corpo muito intensa, o que chama atenção. Porém, pode se confundir com outras doenças. E a gente quer saber como que é feito, então, o diagnóstico da leptospirose. Bem, o diagnóstico da leptospirose não é feito através de um exame de sangue tradicional, nenhuma cultura, e sim uma sorologia. E como a doença é muito letal e muito rápida, o diagnóstico clínico é fundamental. O médico tem que se atentar à epidemiologia, ou seja, a presença de roedores, chuvas, enchentes, e tratar imediatamente, porque o tratamento é muito simples, não é nada difícil, e o medicamento de escolha tem disponível em todas as unidades de saúde. E agora falando sobre o tratamento, como que é então, de forma detalhada? Sim, é através de antibióticos, né? Os antibióticos disponíveis na unidade de saúde, a gente usa basicamente a doxiciclina, que é o principal medicamento para o tratamento. E isso não é nada difícil, medicamentos via oral e salva vidas. Quanto mais precoce fazer, melhor a situação do paciente. E a gente queria saber também, quais são as formas de prevenção? Sim, é muito difícil, né? Porque as pessoas não têm contato, nem sabem onde andam ratos. Mas o ideal é que evitar lugares acumulados, pessoas que trabalham, por exemplo, com limpeza de esgotos, limpeza urbana, são muito vulneráveis. Ou ainda quem trabalha em lugares tipo armazéns, que tem roedores, também estão vulneráveis. Então tem muito cuidado. Sempre usar os EPIs, né, luvas, machas, limpar o tempo todo a superfície e o corpo se tiver contato com qualquer superfície suja, por exemplo. Obrigada, doutor Marcos, pela participação. Elias, a gente volta com você. Muito obrigado, Suli. Para falar sobre esse assunto, eu quero chamar agora o jornalista Ricardo Ribeiro e Sabrina Silva, que já estão aqui comigo. Ricardo, eu quero começar esse bate-papo com você, porque quando se fala em chuva forte, a gente fala muito dos problemas com alagamentos, né? Mas as doenças, elas existem, elas estão aí e elas acabam trazendo para a gente vários transtornos. Existe algum balanço sobre atendimentos relacionados à leptospirose aí na região? Tem alguns dados que são mais gerais, mas é importante ressaltar, boa noite Elias, boa noite Sabrina, boa noite a todos, que para os casos leves o atendimento é ambulatorial, mas nos casos graves a hospitalização deve ser imediata, até para evitar complicações e diminuir a letalidade. A automedicação também aqui não é indicada. Ao suspeitar da doença, a recomendação é procurar no serviço de saúde e relatar o contato com exposição de risco. Existe a terapia por antibiótico que está indicada em qualquer período da doença, mas a eficácia dela ela costuma ser maior na primeira semana do início dos sintomas. Na fase precoce são utilizados aí medicamentos como a amoxicilina, mas tudo dentro da prescrição médica. As medidas terapêuticas de suporte devem ser iniciadas de forma precoce, com o objetivo de evitar complicações, principalmente as renais e, claro, evitar a morte também. No Brasil, né, como explicou bem aí o Dr. Marcos Moura, a leptospirose é uma doença endêmica, período chuvoso ele é muito comum, principalmente nas áreas de maior
aglomeração, as condições inadequadas de saneamento. E outro dia a gente falava aqui, né, que Juiz de Fora não capta 7% do esgoto no município. Então, as condições são favoráveis para isso. Além das profissões que as pessoas estão mais vulneráveis aí, pessoas que trabalham direto com limpeza, desentupimento de esgoto, garis, catadores de lixo, tratadores de animais, militares, bombeiros, né? A maior parte dos casos ainda ocorre entre pessoas que habitam ou trabalham em locais com infraestrutura sanitária inadequada. E você tem hoje a doença que representa no Brasil uma média de 9% de mortes entre os casos confirmados do sexo masculino com faixa etária de 20 a 49 anos, estão entre os mais atingidos, embora não exista uma predisposição de gênero ou de idade para contrair a infecção. Então, quanto às características do local provável de infecção, a maioria ocorre em área urbana e também em ambientes domiciliares. Elias. Agora, eu queria também conversar com a Sabrina sobre esse assunto, porque é um fato realmente que desperta atenção, principalmente agora com as enchentes. Sabrina, aí no campo das vertentes, como é que acontecem esses atendimentos? Eles são frequentes por aí? Sim, ela é uma doença potencialmente grave, né, de uma bactéria que vem do gênero da Leptospira e que, como o médico disse, o sintoma ele se confunde com outros, como dengue, gripe, por isso tem que ser muito detalhado quando você recebe um atendimento clínico. Todas as unidades básicas de saúde de todas as cidades aqui têm um especialista pronto para identificar, para passar esse paciente para um exame específico, para essa sorologia, para que ele receba o atendimento adequado. Se estiver na fase inicial, continua o tratamento na cidade de origem, com a unidade básica de saúde, recebendo o antibiótico da forma correta. Ou se não, se houver um complicador aí nos sintomas, ele é encaminhado a Barbacena, onde aqui nós temos o atendimento de referência, urgência e emergência, com atendimento com especialistas. Agora, nós temos também, Elias, dicas de prevenção, que é o que vale principalmente para esse período chuvoso que nós temos aqui, que é a utilização de equipamentos de segurança quando se tem área de risco, a higiene, principalmente quando se tem contato com animais, vasilhame, isso é muito importante. E tem também a higienização das mãos. E muito importante que a pessoa não se automedique, ela tem que procurar um atendimento especializado. Aqui em Barbacena nós temos o CEM, que é o Centro de Especialidades Médicas, com a participação de um infectologista, que atende não só Barbacena, mas também pacientes que não têm suporte no seu município para receber o atendimento adequado. Por isso, a qualquer sintoma que fuja do controle, o médico deve ser procurado com uma certa urgência, porque quando a pessoa, ela só deixa para procurar quando ela está na fase ictérica, quando ela começa a ficar bem amarelinha, mas não. Surgiu uma febre alta, alguma coisa fora do controle, o médico deve ser procurado. E as unidades básicas de saúde que são referências aqui para a gente, Elias. Sabrina, Ricardo, muito obrigado pelas informações.